volta ao programa Interação em Pauta. Hoje nós estamos falando a respeito de tatuagem, piercing, a respeito dos mitos e também religiosidade. Está aqui conosco o Ronaldo Sampaio, o Snoopy, que nós deixamos uma pergunta no ar. Sim. E é sobre ela que nós vamos começar, tirando um pouco, desmistificando essa questão. Você vinha falando no bloco anterior que você é cristão, inclusive participa na Bola de Neve. Sim. Há um conceito que algumas pessoas se pegam, alguns cristãos inclusive, dizendo que tatuagem, se baseado lá no livro de Levíticos, lá no Velho Testamento, que tatuagem é coisa que não é de Deus. Como que você diz isso? Como que você concilia a sua religiosidade, a sua religião, a sua espiritualidade e esta vida de tatuagem? Então, Celso, durante muito tempo eu tinha essa visão, né, desse tipo de colocação. Eu, desde os meus 13 anos, eu frequentava a Igreja Congregação Cristã e depois eu fui para a parte do espiritismo, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito linkada com essa proximidade com Deus, sabe, em forma assim específica. E, na realidade, eu escutava muito, né, os mais velhos falando com relação a essa coisa de marca no corpo. Eu acho que esse foi um dos motivos até pela maioria do desinteresse hoje em dia dos jovens, né, em relação à religião, porque ainda tem alguns tabus em relação a tudo isso. Mas se a gente for observar pelo lado de Deus, de Jesus Cristo mesmo, eu acho que não importa o que a gente carrega por fora, né, Celso? É importante a gente ter dentro do nosso coração, é importante a gente saber o que a gente faz, né, o compromisso que a gente tem com a nossa família, com a sociedade, com Deus. Eu acho que as coisas seguem dessa forma. Para mim isso não interessa não, tanto que assim, uma das coisas que mais me atraiu no Bola foi exatamente essa linguagem, né, com as pessoas. Então ali eu encontro amigos meus do skate, amigos meus do hip hop, amigos meus da capoeira, entre outras atividades, então pessoas muito tatuadas, entendeu? Então fica um ambiente que assim, a gente, para louvar a Deus, não importa a cor que a gente tem não. E você também tem trabalhado com diversos tipos de modificações. Fala para nós como que se dá essas modificações, de onde surgiu, como que... conta um pouco dessa história. Então, Celso, foi aquela coisa que eu estava falando para você. Hoje em dia o piercing ele é voltado à parte estética, né? Mas antes de tudo isso, tinha a parte, né, que assim, a parte, vamos colocar pré-histórica, que envolvia vários motivos, né? Então, tudo começava, às vezes, pela denotação de diferença. Então, um exemplo, numa ilha da Polinésia Francesa, o diferencial, de repente, de uma tribo maori era ter as informações, né, das tatuagens no braço. Isso a gente passa também, às vezes, por exemplo, pela parte de o espiritual metafísico. Então, tem pessoas que, assim, para conseguir proximidade com as suas divindades, né, elas acabam usando o corpo como um rito de passagem, como suporte disso, né? A prova disso são os próprios astecas, né? Que, por exemplo, para eles conseguir esse link com as divindades, eles usavam sangue, né? Então tem vários tipos de sacrifícios. Eu estive no Museu de Antropologia do México e eu me deparei ali com uma série de sacrifícios que era usado ao Deus Sol, né? Mas isso você também passa pelos sadhus, isso na Índia. Então tem um ritual também anual, que é para Deus Shiva, onde eles perfuram a língua. Então você está vendo, a perfuração mesmo da língua já é uma coisa que antecede milhares de anos, desde o século... para ser milhares não, desde o século XIV, para ser exato. E você também acaba passando um exemplo na parte estética, uma mulher girafa, né, isso na Tailândia, para ela conseguir atrair a atenção do sexo oposto, geralmente elas usam aros, né, no pescoço, de bronze, no antebraço e na panturrilha, como eu falei também, os monges tibetanos, né, para eles conseguirem ser tão puros quanto as divindades deles, eles antigamente faziam como o que eles chamam de negação sexual, né? Que era um tipo de uma vestimenta como cinto de castidade, que era exatamente para ele não ter nenhum tipo de desejo sexual. Então, tudo está linkado ao piercing. Como eu falei para você também, é um assunto polêmico, né? Hoje em dia, uma mulher que tem silicone na mama, no bumbum, maquiagem definitiva, às vezes ela olha meio de rabo de olho para uma pessoa toda tatuada, mas na realidade são escolhas, né? Uma escolheu ser turbinada, a outra escolheu ser colorida. Então, hoje em dia a gente trabalha dentro desse campo estético, né, Celso? Então, a procura maior hoje na minha loja não são por coisas bizarras, né? Mesmo porque eu nem pratico isso. Mas, na realidade, são pessoas bonitas, né? Que procuram mais ter uma informação no corpo, às vezes um piercing no nariz, um piercing na cartilagem da orelha, nos mamilos, entre outras áreas. Então, é uma área bem abrangente, assim, ao nível técnico. E você é um dos especialistas também em suspensão. Sim. Nós
temos pouco conhecimento, ou talvez nenhum conhecimento Sim. a respeito desta Prática. Certo. Fala para nós como que se dá isso. Então, Aplica-se, você falou que não usa anestesia nenhum de tipo de forma anestesia. nenhuma. Então conta pra gente. Na realidade, o que acontece? A suspensão corporal, ela já é feita pelos índios Sioux, né? Desde 1865. Então, era mais uma forma também de diminuir a dor do ente querido. Então, tudo isso começa pelo meio xamanístico, de novo, né, Celso? E aí, depois, pessoas ligadas à parte performática, artística, como Faquir Muzaffar, entre outras pessoas no mundo, Stellark, eles começaram a usar esse tipo de rito como uma forma de apresentação. Então, as pessoas que fazem esse tipo de apresentação, Celso, são pessoas que elas têm um controle do corpo, né? Vamos falar que praticam yoga, se alimentam bem, são pessoas treinadas para fazer contorcionismo, engolir espada, entre outras modalidades que um ser humano comum não faria. Então não é qualquer pessoa que faz esse tipo de trabalho, entendeu? Eu trabalho mesmo com um casal, Celso, que é o casal que está no Guinness Book da Argentina, né? É o casal mais modificado do mundo. Então, do ano de 2015 eu viajei bastante, né? No Brasil e alguns lugares fora, fazendo esse tipo de apresentação. Então existe todo um preparo com relação a isso. Saúde, principalmente. Você é presidente do Sindicato dos Tatuadores? Na realidade, presidente da associação. É uma associação, Dos não é ainda um tatuadores, sindicato. não. Como que está isso? A profissão é regulamentada? Está em processo de regulamentação? Como que está essa questão? Olha, Celso, aqui no Brasil a gente teve, aqui em São Paulo, para ser exato, agora em 2016 nós tivemos, né, a intervenção, não a intervenção, né, o Conselho Federal de Medicina com a sua regulamentação, né? Então ele deixava bem claro ali nos seus artigos inciso que a punção seria privativa do médico, que a punção com produtos químicos é abrasivo também, só que na realidade a medicina nunca fez esse projeto de lei com o pensamento voltado à tatuagem, mas ficou escrito isso, entendeu, Celso? E aí a gente teve uma movimentação via internet que viralizou, com isso a gente recebeu ajuda do deputado na época do Campos Machado, inclusive tive também a oportunidade de conhecê-lo, e aí a gente foi discutir com ele algumas coisas e ele nos encaminhou direto ao Ministério do Trabalho e lá nós tivemos uma excelente notícia, porque assim, no Brasil inteiro, o único estado que o Ministério do Trabalho reconhece como profissão a tatuagem e o piercing é São Paulo. Agora a nossa luta, ela é literalmente ao nível federal. Estou indo para Brasília, né, que eu vou me encontrar com a presidenta da Câmara dos Deputados Federais, onde a gente vai estar fazendo a gente vai estar em reunião, né, para eu apresentar para ela o que nós pensamos, né, a entidade pensa com relação à nossa atividade, insumos, tudo correto. Depois disso teremos uma audiência pública e talvez o meu sonho já de 15 anos venha à tona agora, que é a regulamentação, porque regulamentar uma atividade é sempre bom, né, Celso? Porque você impõe limites, né? O que a pessoa deve fazer, ao mesmo tempo como ela deve proceder, é uma antena que a gente cria entre sociedade e profissionais, né? Porque aí a gente vai ter um site onde vai ser literalmente explicado tudo, como deve ser feito, o estúdio que deve ser procurado. Então a gente está se estruturando também como associação para fazer tudo isso. E você falou do deputado Campos Machado. Sim. Em 97, Sim. ele criou uma lei, que é a Lei 9.828, Isso. que restringia a tatuagem, o piercing para uma faixa etária. Sim. Aquela lei na época, como que foi a aceitação dela e como que ela está sendo hoje? Como que tem funcionado isso para os tatuadores? Olha, Celso, como vice-presidente da época, né, eu fui vice-presidente, como eu falei para você, em 2005, né, de uma entidade, 2007, já existia por dentro, né, por dentro dos nossos bastidores, meio que um asco com relação a tudo isso. Mas a maioria dos profissionais que trabalham sério, né, a gente não tem, por exemplo, uma contingência de jovens procurando isso, certo? É uma faixa muito baixa, Celso. E também considerando em 97, o que acontece? A gente tinha uma outra visão, né? Às vezes do empregador, às vezes até mesmo dos órgãos públicos, né? Órgãos federais que empregam, polícia, enfim. Mas hoje em dia tudo isso já está mais brando, mas mesmo assim a lei continua aí. E eu, para falar a verdade, de verdade mesmo, Celso, para a gente não atrapalha em nada, porque, de novo, a minha faixa etária de pessoas que procuram tatuagem e piercing, ela oscila entre 18 a 85 anos. A minha esposa aplicou, a semana retrasada, um par de brinco numa senhora de 92 anos, de Portugal.
muito contente, assim, e fazer, que ela já tinha fechado os furinhos da orelha. Então é isso que me alegra, Celso. E de verdade foi o que eu falei. Eu não enxergo essa lei como uma coisa ruim, porque eu também tenho 2 filhos, né? E aí o mais velho, com os seus 19 anos, a flor da idade, ele acha que pode tudo, né? Como todo jovem. E a gente tem um trabalho também dentro de casa, né? Não só dentro da loja, porque dentro da loja a gente se transforma em psicólogo, né? Porque muitas pessoas querem fazer coisas que às vezes não tem cabimento. Às vezes, quero tatuar o rosto. Mas, poxa, qual que é a sua profissão? Sou atendente de telemarketing. Cara, hoje em dia o que pode ser legal para você mais tarde pode não ser uma escolha legal. Infelizmente, a gente vive dentro de uma sociedade que existe os seus preconceitos, que nem meu filho para mim. Pai, eu vou fazer uma tatuagem no antebraço porque eu vi na televisão que agora não tem mais problema ter tatuagem. Mas na realidade, Celso, de repente quem está atrás de uma mesa empregando, ele não tem a mesma cabeça daquela pessoa que narrou na televisão que isso não existe. Então, a gente sabe que de certa forma sempre existirá um certo tipo de receio, né, com relação a tudo isso. Eu acho que tatuagem não julga caráter, na verdade, a gente tem muitas pessoas aí que não tem uma tatuagem e fazem atrocidades, mas eu acho que a coisa está seguindo para um lado positivo. Você já sentiu ou já sofreu preconceito por ter tatuagem? Já. E assim, geralmente senhoras, né? Que às vezes, olha, você não vai pro céu desse jeito, mas isso se reverte muito, assim, não é frequente, tá, Celso? Hoje em dia as pessoas estão tão ocupadas com o seu smartphone que elas não prestam mais atenção em nada ao redor. Elas têm um mundo nas mãos, certo? Então isso deixa de ter um interesse pelo que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, isso que eu falei para você mesmo dessa senhora, foi um tempo muito atrás, foi questão de 5 anos. Hoje em dia mesmo, falando de dias de hoje, às vezes eu estou sentado no metrô, compromissado com o meu celular também, me sento uma senhora do lado e fala, nossa, moço, que bonito, posso passar a mão? Pode, aí começa a conversar. Então, eu acho que tudo isso é uma questão educacional, Celso, porque o que acontece? Eu posso entrar dentro do Museu de Artes, né, me deparar com Miró, Picasso, Dalí, Van Gogh e olhar para um quadro do Miró e falar assim, poxa, meu filho faz melhor essa merda. Mas isso não me dá, desculpa o termo, tá? Mas isso não me dá direito de cuspir no quadro ou rasgá-lo. Então, tudo está linkado à educação. Eu posso não gostar de uma coisa, Celso, mas eu não preciso fazer o indivíduo saber que eu não gosto. Eu acho que a gente vive numa democracia, né? É importante a gente ser feliz. Nós também temos o nosso público, também nós temos o mundo corporativo, nós temos as empresas, os empresários. O mundo corporativo hoje já está mais aberto quanto às vestimentas. Exato. Até existe trabalhos muito grandes a respeito das vestimentas das religiões de matriz africana, tudo mais. Exato. Quanto ao piercing e às tatuagens, como o mercado tem visto isso? Então, com uma aceitação boa. Se esconde? Não, pelo contrário. Hoje mesmo eu já trabalhei com a Coca-Cola, já trabalhei com a Samsung, fiz vários trabalhos aí. Agora mesmo eu trabalhei com o laboratório... O que trabalhou com a Coca-Cola? O que quer dizer isso? Então, a Coca-Cola fez uma ação, voltada ao piercing de língua, né? Coca-Cola patrocina a sua língua. E eles procuraram um estúdio que tivesse alguém habilitado, a loja habilitada, para que fizesse essa ação junto com eles. E foi super legal. Agora mesmo eu fui convidado, né, pelo laboratório La Roche-Posay, que é da L'Oréal. Eu fiz um trabalho junto à Sociedade Brasileira de Dermatologia, exatamente nessa parte educacional. Porque eles estavam lançando na época, já está aí no mercado, uma pomada chamada Cicatrizan, que é propícia para tatuagem, foi uma ação bem legal. Então eu sinto que cada vez mais nós estamos nos aproximando. Existem eventos, Celso, hoje em dia em São Paulo, capital, que chega a unir em 3 dias de evento 50 mil pessoas girando. E você é uma das pessoas dentro da profissão, é um profissional que é muito requisitado, inclusive é um dos cursos, poucos cursos autorizados pelo sindicato, pela associação. Na realidade, assim, é uma coisa que a gente colocou dentro da associação, é que assim, dentro da associação não existirá homologação nenhuma para isso. Então, um exemplo, uma pessoa dá um curso de fisiologia da pele, ela tem que ser biomédica ou dermatologista. Para uma pessoa dar um curso de primeiros socorros, ela deve ser enfermeira ou da área médica. E para falar sobre biossegurança, uma biomédica com especialização ou enfermeiro com especialização em biossegurança. Mas essa parte educacional voltada ao piercing, à tatuagem, isso a gente ainda não tramita em homologação, porque isso senão fica uma coisa corporativista. Esse pode, esse não pode. Então nós temos vários profissionais no Brasil com uma capacitação incrível, né? Tanto ao nível acadêmico, estudioso mesmo, ao nível técnico. Então eu acho que assim, todo mundo tem a liberdade, desde que tenha um trabalho
né, visível, porque tem pessoas também, Celso, que infelizmente isso é em qualquer atividade, né, mais fala do que produz. Né? Então, pessoas que às vezes vão viajar, aparecem fotos com pessoas, mas na vida real não trabalham. Né? E essas pessoas, às vezes, elas se metem, são oportunistas que têm em várias atividades. Então, a gente tem esse link e as pessoas também, por exemplo, não é uma pessoa cisma de fazer um exemplo, eu vou começar a dar um curso de tatuagem de piercing. Não, como é que você vai dar um curso de uma atividade não regulamentada? Então, você já está entrando num delito. Certo? Eu acho que o correto mesmo é um workshop onde você, através da sua experiência, você explica como tudo isso funciona, porque tudo isso também está linkado a risco de transmissão de doença. Então, não parte só de você a educação técnica, tem que vir a parte técnica e tecnológica. Foi a hora que eu te falei da obrigatoriedade que é nos Estados Unidos. Um profissional, quando ele vai abrir uma loja de tatuagem e piercing lá fora, você é obrigado a ir pelo FDA, que é o Foods and Drugs, e lá você, como se fosse a Anvisa no Brasil, lá você faz uma declaração, eles vão te encaminhar para um curso, onde você ficaria tipo uma semana fazendo um curso de biossegurança, fisiologia da pele e primeiros socorros, porque são coisas que a gente precisa saber. A gente invade, Celso, a área mais nobre do corpo, né? O órgão mais nobre, que é a pele. Então a gente precisa ter um respaldo de como funciona fisiologicamente esse mecanismo. E também não adianta, como eu falei, né, nós temos material estéril e não saber manipular, porque você pode contaminar o que é estéril. Então tudo isso parte de uma educação. Então, mundo afora, eles já estão preocupados com isso. Eu ainda acho que, assim, ao nível de Brasil, a gente está um pouco em retrocesso com isso, porque se nós observarmos por um lado, todos esses materiais que vocês estão vendo aqui na mesa, eles são tributados, né? Então precisa de alvará da Anvisa, né? Tudo certinho, mas a profissão não é regulamentada, Celso. Então quer dizer, como é que o meu material é tributado e minha atividade não é regulamentada? Então é uma coisa que infelizmente entristece muitos de nós, porque assim, a gente tem tudo para fazer isso alavancar de uma forma segura, mas infelizmente a gente sente ainda uma certa burocracia em relação a fazer isso. Então é a hora que, na realidade, eu fico feliz com os espaços que a gente vai ganhando, né? Com as pessoas que vão se interessando, porque assim, Celso, cada estúdio de tatuagem tem 4 a 5 pessoas, então são famílias, né? Que pagam suas contas, sustentam suas casas e, ao mesmo tempo, são milhares fazendo isso. Então são milhares de pessoas no Brasil exercendo essa atividade. Ronaldo, que papo gostoso, mas infelizmente o nosso horário vai chegando ao final. Eu gostaria, antes de nós finalizarmos, eu gostaria que você olhasse para a sua câmera, olhasse direto para o nosso telespectador e desse a sua recomendação para aquele que está pensando, querendo fazer uma tatuagem. Olha, eu acho que de imediato deve ser procurado o alvará de funcionamento do estabelecimento, né? Essa pessoa tem esse direito de pedir para observar as tintas, para ver se elas seguem as normas da Anvisa, né? As agulhas estéreis com data de validade, tudo correto, e principalmente pedir para ver o trabalho do profissional, porque hoje em dia com essa coisa virtualizada, tem muitas pessoas que pegam trabalhos de outros e colocam como se fossem deles. Então procurem também, assim, a melhor indicação, Celso, de coração é o boca a boca. Pode existir hoje em dia impulsionamento de Instagram, de Facebook, que a gente sabe que existe esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que a melhor propaganda ainda é, olha, sabe, que legal esse trabalho, onde você fez isso em tal lugar? Pô, você me dá o cartão de lá? Então eu acho que a melhor propaganda é o boca a boca, mas não deixem de verificar se está tudo ok, certo? Obrigado, Ronaldo, eu que agradeço pela sua participação. Espaço. Mas antes de terminar, eu gostaria que você falasse onde que você está, qual é o seu endereço? Repetindo, eu estou na Rua Turiaçu, número 735, em Perdizes, já estou lá há 7 anos. E o nome da loja é Ice Body Art, que na realidade é uma abreviatura de Introduzindo Corpos Estranhos. Então isso dá entrada tanto para metais ou pigmentos. Eu sempre gostei dessa coisa técnica e tecnológica, e todos são bem-vindos. Obrigado. E é bom fazer um agendamento antes? Tem um telefone para quem possa agendar? Tenho. O telefone é 3796, né? 1545. Aqui em São Paulo, aqui 011. Em São Paulo, isso, 011. Dá uma ligada antes, agenda e pronto. Pronto. Muito obrigado, eu que Ronaldo agradeço esse espaço. Sampaio. E também queremos agradecer a você que esteve conosco acompanhando esse programa Interação em Pauta. Se gostou, é só curtir o nosso programa, se inscreva em nosso canal, que é muito importante para nós, e você pode estar interagindo, mandando as suas dúvidas, sugestões, fazendo suas perguntas através do Twitter, @InteraçãoPTB, e através do Facebook. Nós temos um grupo só para você, programa Interação em Pauta. A sua interação é muito importante.